Olá, espero que esse vídeo te encontre bem. Meu nome é Wellington Silva, estou como técnico em segurança do trabalho da empresa Bioespério. Sou credenciado pelo Corpo de Bombeiro do Estado de Minas Gerais como brigadista profissional, o que seria utilizado na nomenclatura no Estado do Pará como bombeiro civil. Na data de hoje, gostaria de trazer alguns conceitos básicos relacionados a primeiros socorros. Primeiramente, é importante salientar que esse treinamento não substitui o primeiros socorros avançado, que todos nós, colaboradores da empresa Bioespério, devemos ter, tanto o certificado quanto o treinamento válido para que nós possamos realizar as nossas atividades em campo. É importante salientar que, junto com os documentos de SSMA, dentro das pastas operacionais, existe o PAI, o Plano de Atendimento Emergencial. Nele contém várias informações importantes, como telefone de emergências, endereços de hospital. Então é muito importante que em todos os campos você leia o PAI, faça uma revisão junto com toda a equipe para que em uma eventual necessidade de suporte a algum incidente você esteja atualizado em relação às informações que contém no PAI. Além de fluxo de atendimento, fluxo de comunicação, então por isso que é importante que a sua equipe esteja sempre em mãos com o PAI durante a realização de alguma atividade para alguma eventual consulta. Bom, é importante lembrar também que o SECOM é um órgão importantíssimo que seria o Corpo de Bombeiro Industrial. Tanto a empresa Vale quanto a empresa Samarco dispõem desse serviço, então é importante que durante o início das nossas atividades nós façamos contato com o SECOM para informar a nossa localização, quantas pessoas estão na equipe, o horário que nós pretendemos ficar naquela área, para que em um eventual incidente o suporte possa chegar de forma mais ágil e de forma mais efetiva para atender qualquer situação em que seja necessário. Dando sequência ao nosso treinamento, nós vamos falar um pouco agora sobre a mochila de primeiros socorros. Esse item é importantíssimo e indispensável para as nossas atividades de campo, pois nela contém vários equipamentos e também materiais que serão utilizados numa eventual necessidade de atendimento em primeiros socorros para algum incidente. A mochila de primeiros socorros deve estar com a equipe durante toda a atividade de campo, seguindo os protocolos conforme consta no plano de atendimento emergencial. Lembrando que dentro da mochila de primeiros socorros, como eu disse, existem alguns itens e esses itens devem ser checados durante o início e o término de cada atividade, para que assim nós possamos assegurar que todas as ferramentas, todos os equipamentos e materiais estejam disponíveis, aptos para sua utilização. Entre os equipamentos e os dispositivos que nós temos na mochila de primeiros socorros, nós temos o oxímetro. Como o próprio nome já pressupõe, o oxímetro é um equipamento destinado a medir a saturação do oxigênio. No meu caso, a saturação deu 98%, ou seja, 98% é uma saturação normal. Também dentro das mochilas nós temos esse gabarito com todos os valores em porcentagens em relação à saturação do oxigênio. Entre 95% e 100% nós temos uma saturação normal. Se nós estivermos com uma saturação entre 91% e 94%, quer dizer que existe uma ausência de oxigênio leve no indivíduo e ele precisa ser assistido mais de perto. Caso seja um índice de 86% a 90%, o nível de ausência de oxigênio dele já pode ser considerado moderado e nesse caso ele já precisa de cuidados médicos. E no caso de uma saturação menor que 86%, ele precisa de um atendimento médico urgente, pois a partir daí várias sequelas já podem começar a acontecer com essa pessoa que está com esse nível de saturação de oxigênio. Por isso é importante que o equipamento esteja em pleno funcionamento, para que assim nós possamos garantir a prevenção e a saúde de todos aqueles que estão em campo junto conosco. Falando ainda dos equipamentos que compõem a mochila de primeiros socorros, nós temos
o medidor de pressão arterial, que é um item importantíssimo para que nós possamos fazer um diagnóstico de como está a frequência cardíaca de cada indivíduo. No caso da pessoa acidentada ou que sofreu um incidente, é importante que nós façamos essa medição na pressão arterial para que nós possamos ter um diagnóstico mais claro em relação à saúde daquela pessoa. Importante, braço flexionado, o sensor na altura do coração, o visor deve estar na mesma posição que a palma das suas mãos, pois o sensor que irá fazer a medição está aqui atrás, então ele precisa estar no pulso para fazer a leitura. E a gente deve aguardar alguns segundos. Em alguns casos, quando o sensor ele não consegue de fato fazer a leitura, ele vai dar o restart automático, então é só você aguardar que ele vai passar as informações necessárias. No meu caso aqui ele deu erro, certamente porque eu fiz movimentos com o braço e o sensor não conseguiu fazer a leitura. Então eu vou ficar estático aqui durante a leitura para que não possa ter nenhuma intervenção. No meu caso, deu o resultado de 127 por 78 e 87 os batimentos cardíacos. Assim como o oxímetro, nós também temos a tabela de guia de referência em relação à categoria da pressão arterial. Se a sua pressão estiver de 100 por 60 ou de 120 por 80 e de 129 por 84, a sua pressão está normal. Ou seja, de 100 por 60 a 129 por 84, a sua pressão está normal. Caso ela esteja de 130 por 85 a 139 por 89, precisa-se de atenção, é importante ingerir água, sentar, relaxar, ficar confortável e refazer de novo a medição. Mas no caso de uma pressão arterial de 140 ou mais por 90 ou mais, é importante que se procure o serviço médico urgente, pois pode estar ocorrendo alguma anomalia com a sua frequência cardíaca e a assistência médica é fundamental nesse momento. Bom pessoal, dando continuidade ao treinamento, eu me chamo Lauan Carlos, estou como auxiliar de campo da empresa Bioespelho, sou bombeiro civil, credenciado pelo estado do Pará. Na bolsa de primeiros socorros nós temos a bolsa Pocket. Essa bolsinha Pocket aqui, ela é um equipamento que a gente utiliza quando a pessoa está com uma parada cardiorrespiratória. A gente utiliza porque hoje em dia não pode mais fazer o famoso boca a boca, então a bolsa Pocket ela é para isso. Ela também, se a pessoa for vir querer vomitar ou expelir alguma coisa, ela protege a gente para não pegar. Temos também o BVM, bolsa de ventilação mecânica, tá? Ele vai fazer a mesma função praticamente da bolsa Pocket, porém com a ventilação. Beleza? E também temos o famoso colar cervical. Esse colar cervical a gente utiliza geralmente para estar imobilizando a cervical da vítima, tá? E aqui nós temos o destravamento, destravou, e aqui a gente consegue fazer a manobra de acordo com o tamanho de pescoço da vítima. Seguindo o treinamento, no que nós estávamos falando sobre protocolo de trauma, nós vamos falar um pouco sobre as talas de imobilização. No caso das nossas mochilas, nós temos tamanho P, tamanho M e tamanho G. As talas de imobilização, elas são importantíssimas para que em uma necessidade a gente possa fazer a imobilização de algum membro fraturado. Vale lembrar que a partir do momento que eu suspeito que um indivíduo esteja com algum membro fraturado, eu preciso tratar aquela situação como um membro fraturado.
porque a imobilização desse membro vai fazer a prevenção daquela pessoa. Então nós precisamos preservar aquele local e assim garantir a qualidade de vida e da saúde daquele indivíduo que foi acidentado. Bom, pessoal, e agora vamos falar sobre hemorragias. Na bolsa de primeiros socorros, nós temos as bandagens, compressa, as gases e temos a atadura. Depois que a gente faz o procedimento é: pega as gases, coloca no ferimento, nunca retire essa primeira gase que você colocou, sempre vai adicionando uma sobre a outra, tá? Vem com as bandanas, coloca a atadura por volta do ferimento, tá? E depois prende com o esparadrapo, esse aqui, beleza? Bom, pessoal, e falando um pouco sobre a parte prática do atendimento de primeiros socorros, nós temos aqui o Lauan, que vai simular a nossa vítima, né? Nós vamos fazer alguns procedimentos para reforçar aquilo que nós falamos nos vídeos anteriores. Primeiro cenário: eu cheguei no local da ocorrência e eu constatei que o Lauan estava caído no solo. Uma das primeiras coisas que eu preciso saber: se ele está consciente. No caso, eu vou chamar, verbalizando o nome dele, Lauan. Se ele me responder, eu vou fazer algumas outras perguntas para ele, para a gente já fazer a avaliação da consciência dele. Precisamos fazer perguntas claras, óbvias, mas que nós sabemos a resposta. Não adianta eu perguntar para ele quantos irmãos ele tem se eu não sei a quantidade de irmãos ele tem. Então eu vou perguntar para ele se ele sabe se está de dia ou de noite, que daí ele vai conseguir me responder. Pode parecer que são perguntas óbvias, porém se ele tiver com alguma confusão mental, ele não vai me responder. De repente eu posso perguntar para ele se ele sabe se está de dia ou à noite, e ele tendo um trauma cerebral, por exemplo, ele pode me responder que gosta de pescar. Então a partir daí eu já consigo detectar que existe algum problema com ele. A outra situação é a pulsação, caso ele esteja inconsciente. Então, com o indicador e o dedo médio, eu vou procurar a veia dele aonde tem pulsação. Encontrei a pulsação, ok. A gente nunca pode procurar a pulsação com o polegar, porque o polegar passa uma veia bem extensa aqui, aonde pode camuflar a questão da pulsação e a gente acreditar que ele tem uma pulsação sem que ele tenha. E também eu vou ver se há expansão na caixa torácica dele, no caso se ele está respirando. Se ele tiver com muitas roupas e eu não conseguir fazer isso, eu me aproximo do nariz dele para eu sentir se ele está respirando ou não. Esse é o primeiro passo, é uma das primeiras coisas que a gente precisa avaliar no caso que eu encontrei a vítima caída ao solo.